Uma emocionante história de redenção e novos começos, onde um milionário estéril e implacável promete nunca mais de apaixonar, até que conhece uma mãe de trigêmeos. Mas antes de te contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. O tilintar suave das taças de cristal ecoava pelo salão de festas do Hospital São Francisco, onde médicos, empresários e filantropos se reuniam para mais um evento beneficente. Entre sorrisos educados e conversas superficiais, Caio Navarro observava tudo com seu habitual distanciamento. Aos 45 anos, ele havia se acostumado a esse papel, o do empresário bem-sucedido que doava generosas quantias para as ala pediátrica, mas mantinha todos a uma distância segura. Ajustando a gravata de seda italiana, ele consultou discretamente o relógio. Mais meia hora, e poderia se retirar sem parecer indelicado. Sua cobertura o aguardava, um refúgio silencioso onde não precisaria manter as aparências ou suportar as indiretas de sua mãe, Heloísa, sobre sua inexplicável falta de herdeiros. Querido, a nova chefe da pediatria está louca para conhecê-lo. Heloísa surgiu ao seu lado, impecável em seu conjunto de tweed azul marinho. Ela é uma médica brilhante, recém-divorciada. Mãe, Caio a interrompeu com firmeza, mas sem alterar o tom de voz. Já conversamos sobre isso. Mas, filho, aos 45 anos, a Navarro Tech precisa de minha total atenção agora. Ele cortou o assunto, virando-se para cumprimentar um grupo de investidores que se aproximava. Do outro lado da cidade, em uma padaria 24 horas do bairro Vila Nova, Lorena tentava manter os olhos abertos enquanto organizava a vitrine de doces. O relógio marcava 23h47 e seu turno só terminaria às 6h. Suas costas doíam do dia inteiro em pé no restaurante onde trabalhava durante o dia, mas ela não podia se dar ao luxo de reclamar. Não com 3 bocas para alimentar em casa. Senhora, aquele seu filho pequeno está chorando de novo. Dona Zefa, a vizinha que cuidava dos trigêmeos durante a noite, surgiu ofegante na porta da padaria. O Miguel. Acho que está com febre. O coração de Lorena gelou. Miguel, o mais sensível dos 3, tinha uma saúde mais frágil desde o nascimento. Mas eu dei o remédio antes de sair, ela murmurou, já tirando o avental. Senhor Paulo, chamou seu supervisor. Preciso ir, meu filho está doente. De novo, Lorena. É a 3ª vez este mês. Por favor. Ela implorou, os olhos marejados. Faço hora extra amanhã, trabalho domingo, o que for preciso. Enquanto corria pelas ruas mal iluminadas da Vila Nova, Lorena sentia o peso de suas escolhas. Aos 28 anos, sua vida havia se transformado em uma corrida contra o tempo, uma batalha diária pela sobrevivência. Os trigêmeos, Miguel, Gabriel e Rafael, eram sua alegria e seu fardo, sua bênção e seu desafio. Principalmente depois que Ricardo, o pai das crianças, desapareceu ao descobrir a gravidez, deixando-a não apenas com o coração partido, mas também com uma dívida que até hoje a sufocava. Na cobertura do edifício mais luxuoso da Zona Sul, Caio finalmente se permitiu relaxar. Afrouxou a gravata, serviu-se de um dedo de uísque e caminhou até a varanda. Lá embaixo a cidade pulsava, milhares de vidas se desenrolando simultaneamente, cada uma com suas próprias batalhas. Ele preferia observá-las assim, de longe, protegido, pela altura e pelo vidro blindado. Seu celular vibrou. Mais uma mensagem de sua assistente sobre a investigação fiscal que a empresa enfrentava. Algo sobre documentos irregulares descobertos em uma antiga filial. Nada que seu exército de advogados não pudesse resolver, mas ainda assim, um incômodo desnecessário. Foi quando seus olhos pousaram sobre o envelope misterioso que havia chegado pela manhã. Estava ali, sobre sua mesa de trabalho, ainda fechado. O papel amarelado e o endereço escrito à mão haviam chamado sua atenção, mas os compromissos do dia o impediram de abri-lo. Agora, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar, Caio pegou o envelope. Seus dedos tremeram levemente ao reconhecer o timbre do hospital onde seu irmão mais novo, Felipe, havia falecido 15 anos atrás. Por que receberiam uma carta daquele lugar depois de tanto tempo?
Felipe havia sido sua única conexão real com o conceito de família. Sua morte prematura, aos 25 anos, havia sido o último prego no caixão de suas esperanças de construir laços afetivos. O conteúdo da carta fez seu sangue gelar. Prezado Sr. Navarro, em virtude de uma revisão de procedimentos antigos, identificamos uma possível irregularidade envolvendo o falecido Dr. Alberto Mendes, que atuou em nosso centro de fertilidade entre 1995 e 2005. Na Vila Nova, Lorena segurava Miguel nos braços, seu corpinho quente de febre tremendo levemente. Gabriel e Rafael dormiam no outro cômodo do pequeno apartamento, alheios à preocupação da mãe. O termômetro marcava 39,5 SRC. Ele precisa ir para o hospital, Dona Zefa sentenciou, ajudando Lorena a vestir o menino. Mas como? Não tenho dinheiro para um táxi, e o posto mais próximo está fechado a essa hora. Use aquele envelope, a senhora sugeriu apontando, para a correspondência que havia chegado na semana anterior. O dinheiro que veio junto. Lorena olhou para a gaveta onde guardava o misterioso envelope. Havia chegado sem remetente, apenas com seu nome e endereço, contendo uma quantia considerável em dinheiro e uma carta enigmática sobre reparação de erros do passado. Ela não havia tocado no dinheiro, desconfiada de sua origem, mas agora... Não posso, ela sussurrou mais para si mesma que para a vizinha. Não sei de onde veio, pode ser algo ilegal. Miguel tossiu violentamente em seus braços e Lorena sentiu lágrimas de frustração escorrerem por seu rosto. Foi quando seus olhos pousaram sobre outro papel dentro da gaveta. Uma carta do Hospital São Francisco, mencionando algo sobre registros médicos antigos e a necessidade de sua presença para esclarecimentos importantes. Na cobertura, Caio relia a carta pela terceira vez, tentando processar as implicações do que estava lendo. Dr. Alberto Mendes, o médico que havia diagnosticado sua infertilidade aos 25 anos, aparentemente havia se envolvido em procedimentos irregulares. A carta mencionava possíveis impactos em diagnósticos e tratamentos realizados durante sua gestão. Seu telefone tocou, exibindo o número do hospital. Quem ligaria àquela hora? Ao atender, a voz do outro lado soava urgente. Sr. Navarro, desculpe o horário, mas precisamos que o senhor venha ao hospital imediatamente. Houve uma situação com uma paciente que pode estar relacionada ao seu caso. No pronto-socorro do Hospital São Francisco, Lorena segurava Miguel nos braços, tremendo de nervoso. Havia usado o dinheiro do envelope para pegar um táxi, sua consciência pesada, sendo sobrepujada pela preocupação com o filho. O que ela não esperava era que, ao dar entrada no hospital, seu nome causasse tanta comoção entre os funcionários. A senhora é Lorena Silva? Que coincidência! Estávamos justamente tentando contato. Uma enfermeira comentou enquanto media a temperatura de Miguel. Dr. Fernando quer falar com a senhora urgentemente. Mas e meu filho? Não se preocupe, cuidaremos dele. Por favor, me acompanhe. No corredor do hospital, Caio caminhava apressadamente, seguindo uma médica que falava sobre descobertas impactantes e necessidade de confirmação. Seu coração batia descompassado, uma sensação que ele não experimentava há anos. Ao virar o corredor, ele quase colidiu com uma mulher que saía apressada de uma sala. Seus olhares se cruzaram. Por um momento, ela, jovem, com olheiras profundas e roupas simples, ele, elegante em seu terno italiano, mas com o mesmo cansaço no olhar. Foi quando um choro infantil ecoou pelo corredor e ambos se viraram na direção do som. Ali, através do vidro de uma sala de emergência, 3 crianças idênticas aguardavam. E uma delas, a que chorava no colo de uma enfermeira, era a imagem exata de Felipe aos 5 anos de idade. O mundo pareceu parar por um instante. Caio sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar na parede mais próxima. A semelhança era perturbadora. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato delicado do rosto, até mesmo o jeito de franzir a testa enquanto chorava. Era como ver seu irmão Felipe novamente, materializado naquela criança. Lorena percebeu o mal-estar do homem elegante.
e por um momento esqueceu sua própria angústia. "O senhor está bem?" perguntou, dando um passo em sua direção. Antes que Caio pudesse responder, Dr. Fernando surgiu no corredor, seu rosto tenso, denunciando a gravidade da situação. "Senhor Navarro, senhora Silva, por favor, me acompanhem até minha sala. Temos muito o que conversar." "Mas meu filho..." Lorena protestou, olhando para Miguel através do vidro. "Ele está sendo medicado e muito bem cuidado, garanto", o médico assegurou. "Este assunto não pode esperar." Na sala do médico, o silêncio era palpável. Caio sentou-se rigidamente em uma das cadeiras, mantendo sua postura impecável, mesmo quando seu mundo interior desmoronava. Lorena ocupou a outra cadeira, inquieta, seus olhos constantemente desviando para a porta, preocupada com Miguel. "O que vou revelar agora", Dr. Fernando começou, seu tom grave, "é resultado de uma investigação interna que conduzi nos últimos meses. Envolve o falecido Dr. Alberto Mendes e suas práticas questionáveis." Caio sentiu seu estômago revirar ao ouvir aquele nome. Dr. Alberto havia sido mais que seu médico. Tinha sido quem sentenciou seu futuro, diagnosticando sua infertilidade como definitiva e irreversível. Há 15 anos, o médico continuou, o Dr. Alberto conduzia pesquisas não autorizadas em nosso centro de fertilidade. Ele manipulava resultados, alterava procedimentos e, em alguns casos, realizava inseminações sem o conhecimento adequado das partes envolvidas. Lorena franziu a testa, confusa. "O que isso tem a ver comigo, com meus filhos?" Dr. Fernando respirou fundo antes de prosseguir. "Senhora Silva, a senhora engravidou através de uma clínica particular, correto? Uma clínica que fechou logo após sua gravidez ser confirmada?" "Sim", ela respondeu, a voz tremendo levemente. "Foi onde conheci Ricardo. Ele trabalhava lá como auxiliar administrativo." "Ricardo Martinez?" O médico consultou uma pasta em sua mesa. "Ele não era apenas funcionário. Era sobrinho do Dr. Alberto e seu cúmplice em diversos procedimentos irregulares." A revelação atingiu Lorena como um soco no estômago. Suas mãos começaram a tremer, e memórias daquela época inundaram sua mente. Ricardo, tão atencioso no início, convencendo-a a fazer um tratamento preventivo gratuito, desaparecendo misteriosamente semanas depois. "Senhor Navarro, doutor." Fernando voltou-se para Caio. "O senhor se lembra de ter feito um depósito de material genético antes de seu diagnóstico de infertilidade?" Caio sentiu o sangue gelar em suas veias. Sim, era procedimento padrão antes dos exames. Mas Dr. Alberto disse que o material era inviável, que... "Ele mentiu", o médico interrompeu secamente. "Seu material genético não apenas era viável, como foi utilizado, sem seu conhecimento ou consentimento." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena olhava fixamente para suas mãos, tentando processar o que aquelas palavras significavam. Caio havia se levantado, caminhando até a janela, suas costas rígidas como uma estátua. "Os trigêmeos", Lorena começou, sua voz mal saindo. "São filhos biológicos do Sr. Navarro", Dr. Fernando confirmou. "Fizemos testes de DNA assim que descobrimos a irregularidade. A semelhança de Miguel com o falecido irmão do Sr. Navarro não é coincidência." Caio virou-se bruscamente, seus olhos encontrando os de Lorena pela primeira vez. Não havia acusação, ali apenas um misto de choque e algo mais profundo, mais doloroso. "Eu não sabia", Lorena sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Juro que não sabia", Ricardo disse. "Ele disse que era um doador anônimo." "A senhora é tanto vítima quanto o Sr. Navarro nessa situação", o médico assegurou. "Dr. Alberto e Ricardo enganaram vocês dois. E agora..." Um grito vindo do corredor interrompeu a conversa. Era a voz de uma enfermeira. "Dr. Fernando, o menino está tendo uma convulsão." Lorena levantou-se num pulo correndo para a porta. Caio, movido por um instinto que não conseguia explicar, a seguiu. No corredor, o caos se instalara. Miguel convulsionava na maca, enquanto Gabriel e Rafael choravam assustados nos braços das enfermeiras. "Ele tem histórico de convulsões?" Um médico perguntou urgentemente. "Não, nunca."
Lorena respondeu em pânico. Qual o tipo sanguíneo dele? A negativo. Lorena e Caio responderam simultaneamente. Seus olhares se encontraram novamente, surpresos. Caio conhecia seu próprio tipo sanguíneo raro e agora... Precisamos de uma transfusão, o médico anunciou. E rápido. Amanhã chegou com a intensidade típica de um dia que sucede uma noite de revelações. Na cobertura de Caio, o silêncio habitual havia sido substituído pelo som de passos inquietos e telefonemas sussurrados. Após receber alta, Miguel precisava de cuidados especiais. E o apartamento de Lorena na Vila Nova não oferecia as condições ideais para sua recuperação. É temporário, Caio havia insistido, quando sugeriu que Lorena e os trigêmeos se hospedassem em sua cobertura, apenas até Miguel se recuperar completamente. Agora, observando as 3 crianças explorando timidamente o imenso living, Caio sentia seu mundo ordenado desmoronar peça por peça. Gabriel, o mais extrovertido dos 3, já havia descoberto sua coleção de carros em miniatura. Rafael, quieto e observador, folheava um álbum de fotografias antigas que encontrara sobre a mesa de centro. E Miguel, ainda pálido, mas já recuperado, não desgrudava os olhos do aquário que ocupava uma parede inteira. Quem são essas pessoas? Rafael perguntou repentinamente, apontando para uma foto antiga. Caio aproximou-se, sentindo um aperto no peito ao reconhecer a imagem. Este sou eu, respondeu suavemente. E este era meu irmão Felipe. Ele se parece com a gente. Miguel observou, deixando momentaneamente sua contemplação dos peixes. Sim, Caio concordou, sua voz falhando levemente. Ele se parecia muito. Lorena, que organizava os medicamentos de Miguel na cozinha, observava a cena com um misto de apreensão e fascínio. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. O homem que seus filhos nunca conheceram não era Ricardo, o vigarista que a enganara, mas este empresário complexo e ferido que agora tentava, desajeitadamente, conectar-se com 3 crianças que eram parte dele sem que soubesse. Telefone de Caio tocou, quebrando o momento. Era Heloísa, sua mãe. Ele hesitou antes de atender, sabendo que precisaria enfrentar essa conversa mais cedo ou mais tarde. Onde você está? A voz de Heloísa soava irritada. Temos uma reunião com os investidores em 20 minutos. Não vou poder comparecer, Caio respondeu, observando Miguel, que voltara a se encantar com os peixes. Surgiram complicações. Que tipo de complicações poderiam ser mais importantes que a investigação fiscal que estamos enfrentando? Caio respirou fundo. Mãe, descobri que tenho filhos. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Heloísa finalmente falou, sua voz estava perigosamente controlada. Do que você está falando? Trigêmeos, 5 anos, é uma longa história, mas... Estou indo para aí agora mesmo. Heloísa o interrompeu e a linha ficou muda. Lorena, que havia escutado parte da conversa, sentiu um arrepio de apreensão. Talvez seja melhor voltarmos para casa, sugeriu timidamente. Não, Caio foi enfático. Vocês não fizeram nada de errado, e Miguel ainda precisa de cuidados. Menos de meia hora depois, o som do elevador anunciou a chegada de Heloísa. Ela entrou como um furacão na cobertura, mas congelou ao ver as 3 crianças. Seu olhar passou de um rostinho para outro, até pousar em Miguel, e sua expressão mudou de raiva para choque. Meu Deus! Ela sussurrou, levando a mão à boca. Felipe! Mãe! Caio se adiantou, colocando-se instintivamente entre ela e as crianças. Esta é Lorena, e estes são Miguel, Gabriel e Rafael. Heloísa ignorou completamente Lorena, aproximando-se dos meninos como se estivesse vendo um fantasma. Quando... É uma história complicada, Caio começou a explicar, mas foi interrompido pelo som da campainha. Era Helena Martinez, a advogada da família, que Heloísa aparentemente havia chamado no caminho. Ao entrar no apartamento, seus olhos profissionais imediatamente avaliaram a situação. Precisamos discutir as implicações legais disso, ela declarou, colocando sua pasta sobre a mesa. E também a questão da investigação fiscal. Os timing não poderia ser pior. Que investigação fiscal?
Lorena perguntou, sua voz traindo preocupação. Nada que diga respeito a você, Heloísa respondeu acidamente. Pelo contrário, Helena interveio, seus olhos fixos em alguns documentos que acabara de retirar da pasta. Isso muda tudo. A Navarro Tech está sendo investigada por irregularidades em uma antiga filial. Uma filial que, coincidentemente, funcionava no mesmo endereço da clínica do Dr. Alberto Mendes. O sangue de Caio gelou. Como assim? Aparentemente, Helena continuou, a clínica recebia investimentos secretos da Navarro Tech através de uma empresa fantasma, e agora, com o surgimento destes herdeiros inesperados, as autoridades podem interpretar isso como uma tentativa deliberada de... Chega! Caio explodiu, assustando as crianças. Não na frente deles. Lorena, que havia empalidecido com cada palavra, pegou Miguel no colo. Vamos para o quarto, meus amores. Vocês precisam descansar. Assim que Lorena e as crianças saíram, Helena voltou-se para Caio. Você precisa entender a gravidade da situação. Se isso vier a público... Não me importa, Caio a interrompeu. Eles são meus filhos. Filhos que você nem sabia que existiam até ontem, Heloísa argumentou. Como podemos ter certeza de que isso não é uma armação? Essa mulher pode estar envolvida com Ricardo Martinez, pode ser parte de um plano maior para... Eu vi os exames de DNA, Caio cortou, e vi o sangue do meu filho, correndo nas veias de Miguel ontem à noite, não há dúvidas. No quarto de hóspedes, Lorena tentava conter as lágrimas enquanto ajeitava as crianças para dormir. Através da porta fechada, podia ouvir fragmentos da discussão acalorada. Palavras como fraude, investigação e escândalo faziam seu coração apertar. Mamãe, Miguel chamou sonolento. Por que aquela senhora parecia brava com a gente? Lorena engoliu o nó na garganta. Ela não está brava, meu amor, só está surpresa. E aquele moço, Rafael perguntou, por que ele parece triste quando olha para a gente? Porque às vezes, Lorena respondeu acariciando os cabelos do filho, a felicidade vem de um jeito que a gente não esperava e isso assusta um pouco. Na sala a discussão continuava. Helena expunha cenários cada vez mais catastróficos, enquanto Heloísa alternava entre acusações veladas e expressões de choque ao olhar as fotografias dos trigêmeos que Rafael havia deixado espalhadas sobre a mesa. Foi quando o celular de Caio tocou novamente. Era do hospital. Dr. Fernando, sua voz urgente. Senhor Navarro, descobrimos algo mais, algo sobre Ricardo Martinez e os verdadeiros motivos por trás do que ele fez. O senhor precisa vir, aqui imediatamente. No quarto, Lorena finalmente conseguira fazer as crianças dormirem. Sentada, na beira da cama, olhando para seus 3 anjinhos, ela se permitiu chorar silenciosamente. Em sua bolsa, o envelope misterioso com o dinheiro parecia pesar 1 tonelada. Havia algo escrito no verso que ela não tinha notado antes. Uma única frase em letra cursiva. Perdão pelo que fiz. Eles precisam saber a verdade sobre 1995. A sala de reuniões do Hospital São Francisco parecia menor e mais sufocante do que na noite anterior. Caio e Lorena sentavam-se lado a lado, embora mantendo uma distância calculada entre si. Dr. Fernando estava acompanhado de uma senhora de cabelos grisalhos que se apresentou como doutora Beatriz, antiga colega do Dr. Alberto Mendes. Encontramos isso nos arquivos pessoais do Dr. Alberto, Dr. Fernando começou, colocando sobre a mesa um diário encadernado em couro. São anotações dele sobre experimentos não autorizados. Doutora Beatriz pigarreou, visivelmente desconfortável. Alberto estava obcecado com a ideia de criar o que ele chamava de legado genético perfeito. Ele acreditava que certas combinações de DNA poderiam produzir características específicas em crianças. E o que isso tem a ver conosco? Lorena perguntou, sua voz tremendo levemente. Em 1995, doutora Beatriz continuou, houve um caso particular que mudou tudo. Uma jovem paciente morreu durante um procedimento experimental. Ela era... Minha irmã, uma voz interrompeu da porta. Era Helena Martinez, a advogada,
que entrava na sala com os olhos marejados. Clara Martínez. Ela tinha apenas 19 anos. Caio sentiu o sangue gelar em suas veias. Helena, você... Sim, Helena admitiu, enxugando uma lágrima. Quando comecei a investigar as irregularidades fiscais da Navarro Tech, encontrei documentos que ligavam a empresa à clínica do meu pai. Foi então que descobri toda a verdade. O dinheiro que você recebeu, Lorena, fui eu quem enviei. Era o mínimo que podia fazer para começar a reparar o mal que minha família causou. Lorena sentiu suas pernas fraquejarem. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O interesse repentino de Ricardo, o tratamento gratuito, seu desaparecimento misterioso. Por que não me contou antes? Caio perguntou a Helena, sua voz carregada de mágoa. Porque eu precisava ter certeza, ela respondeu. E por que, né? Porque tinha medo. Medo de perder sua confiança, de perder tudo que construí tentando me redimir dos pecados do meu pai. Dr. Fernando pigarreou suavemente. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Sobre Felipe. Caio voltou-se, bruscamente. O que tem, meu irmão? Seu acidente de carro pode não ter sido acidente. Doutora Beatriz interviu delicadamente. Encontramos anotações no diário de Alberto sugerindo que Felipe havia descoberto algo sobre os experimentos. Ele estava investigando. Não. Caio interrompeu, sua voz tremendo. Não pode ser. Felipe me procurou uma semana antes de morrer. Helena revelou, sua voz quase um sussurro. Ele tinha descoberto sobre Clara, sobre os experimentos. Estava determinado a expor tudo. Eu deveria ter feito algo, deveria ter impedido. O som de vidro quebrando interrompeu a confissão. Caio havia derrubado um copo d'água, seus dedos tremendo incontrolavelmente. Lorena, movida por um impulso que não conseguiu conter, levantou-se e segurou sua mão. O contato, embora breve, transmitiu mais conforto do que qualquer palavra poderia. Os trigêmeos, Lorena perguntou. Sua voz falha. Eles estão bem? Não há nenhuma manipulação que possa afetá-los? Fisicamente, eles são perfeitamente saudáveis. Dr. Fernando assegurou. O que Dr. Alberto fez foi antiético e ilegal, mas do ponto de vista médico, as crianças são normais e saudáveis. Normal? Caio riu amargamente. Nada nisso é normal. Meu irmão morto, uma vida inteira acreditando que não poderia ter filhos, e agora... Agora você tem 3 meninos maravilhosos que precisam de você. Lorena completou suavemente. 3 crianças inocentes que não pediram para nascer dessa forma. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Helena retirou mais alguns documentos de sua pasta. A investigação fiscal e posso resolver isso, ela disse. Tenho provas suficientes para mostrar que a Navarro Tech foi tão vítima quanto vocês. Mas, Caio perguntou. Mas isso significa que tudo virá à tona. A história toda, os experimentos, as mortes, tudo. Você está preparado para isso? Está preparado para que seus filhos um dia descubram toda a verdade? Lorena sentiu seu coração apertar. Seus meninos tão pequenos e inocentes, carregando o peso de uma história tão sombria. Precisamos protegê-los, Caio declarou repentinamente, sua voz firme pela primeira vez desde que entrara na sala. Não importa o custo pessoal ou financeiro. Eles são a única coisa que importa agora. Naquele momento, o celular de Lorena tocou. Era Dona Zefa, sua voz aflita. Lorena, venha rápido. Sua mãe está aqui. Ela viu a reportagem. Que reportagem? Lorena perguntou confusa. Está em todos os jornais da manhã. Helena respondeu, girando seu tablet para mostrar a manchete. Escândalo na Navarro Tech, herdeiros secretos e... experimentos ilegais revelados. Caio, ela respondeu sentando-se pesadamente. Ricardo era meu sobrinho e Dr. Alberto era meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena olhava de um rosto para outro, tentando processar essa nova revelação. Depois da morte de Clara, Helena continuou, sua voz embargada. Meu pai ficou obcecado com a ideia de corrigir seu erro. Ele começou a coletar material genético
de pacientes que considerava especiais. O seu, Caio, chamou particularmente sua atenção porque eu carregava os mesmos genes que Felipe. Caio completou, a compreensão o atingindo como um raio. E Felipe era idêntico à sua irmã. Helena assentiu tristemente. Meu pai acreditava que, combinando seu material genético com o de uma doadora cuidadosamente selecionada, ele poderia, de alguma forma, trazer Clara de volta através da próxima geração. Lorena levou a mão à boca, horrorizada. Então eu fui escolhida? Sim, Helena confirmou. Ricardo foi instruído a se aproximar de você porque seu perfil genético era excepcionalmente compatível. A gravidez de trigêmeos não foi acidental, foi induzida através de manipulação laboratorial. Caio levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente girava com as implicações dessas revelações. Todo o seu sofrimento, sua suposta infertilidade, a morte de Felipe, tudo parecia conectado em uma teia sinistra de obsessão e culpa. A investigação fiscal, ele murmurou voltando-se para Helena. Você sabia desde o início. A cobertura de Caio havia se transformado em um campo de batalha silencioso. De um lado, Heloísa comandava um exército de advogados que ocupavam a sala de jantar, transformada em quartel-general de gerenciamento de crise. Do outro, na biblioteca, Lorena enfrentava sua própria mãe, Margarida, que havia chegado como um furacão após ver as notícias. Você sabia disso o tempo todo? Margarida exigia, seus olhos faiscando de indignação. Sabia que meus netos eram herdeiros dos Navarro? Claro que não, mãe, Lorena respondeu, exausta. Eu descobri junto com todo mundo. No quarto, os trigêmeos dormiam, alheios ao caos que sua existência havia desencadeado. Miguel, ainda se recuperando, segurava firmemente seu novo bichinho, de pelúcia, um presente silencioso que Caio havia deixado ao lado de sua cama na noite anterior. Precisamos de uma coletiva de imprensa, um dos assessores de imagem declarou na sala. Mostrar que a família está unida, que isso é uma história de redenção e amor. Amor? Heloísa riu amargamente. Isso é uma tragédia. Meu filho foi enganado, manipulado e agora... Agora ele é pai. Helena interrompeu firmemente. E esses meninos são seus netos. Gostem vocês ou não. Caio observava tudo de sua varanda, o único lugar onde ainda conseguia pensar com clareza. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, indiferentes ao drama que se desenrolava tantos andares. Acima, seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, acionistas, amigos, todos querendo sua versão da história. Posso me juntar a você? E a voz suave de Lorena o surpreendeu. Ele assentiu silenciosamente e ela se aproximou mantendo uma distância respeitosa. Ambos ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando a cidade. Miguel perguntou por você hoje cedo, ela finalmente disse. Ele adorou o ursinho. Caio sentiu algo se apertar em seu peito. Eu não sei como ser pai, confessou em voz baixa. Não sei nem por onde começar. Ninguém sabe no início, Lorena respondeu com um pequeno sorriso. Eu também não sabia. Ainda não sei, na verdade. A gente só tenta fazer o melhor. O som de vozes alteradas vindo da sala os interrompeu. Margarida e Heloísa haviam começado uma discussão acalorada sobre direitos e deveres. Elas parecem esquecer que têm 3 crianças dormindo, Lorena suspirou. 3 crianças que são a única coisa realmente importante em tudo isso. Caio completou. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez desde toda essa loucura começar, algo parecido com compreensão passou entre eles. O momento foi interrompido por Helena, que surgiu na varanda com mais documentos. Conseguiu uma liminar impedindo a imprensa de se aproximar do prédio, ela informou. Mas tem mais. Sempre tem mais, Caio murmurou. Encontraram o corpo de Ricardo, Helena revelou, sua voz tremendo levemente. Em uma cidade no interior. Aparentemente, foi suicídio. Ele deixou uma carta. Lorena sentiu suas pernas fraquejarem e Caio instintivamente a segurou pelo braço, guiando-a até uma cadeira. O que dizia a carta? Ela perguntou com voz fraca. Helena respirou fundo antes de continuar.
Ele confessou tudo. Os experimentos, a manipulação, como foi usado pelo tio, e revelou algo mais, algo sobre Felipe. Caio enrijeceu visivelmente. O quê? Felipe não morreu no acidente de carro, Helena disse, sua voz mal contendo a emoção. Ele está vivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena olhava de Helena para Caio, observando como toda a cor havia deixado seu rosto. Como isso é possível? Ele finalmente conseguiu perguntar. Segundo a carta de Ricardo, Dr. Alberto forjou o acidente quando descobriu que Felipe estava prestes a expor seus experimentos, mas em vez de matá-lo, o manteve em coma induzido em uma clínica particular. Ricardo era o único que sabia a localização além de meu pai. E onde ele está agora? Caio perguntou, sua voz mal saindo. A carta indica uma clínica em Portugal, Helena respondeu. Já contatei as autoridades de lá, mas... Um choro infantil vindo do quarto interrompeu a conversa. Era Miguel chamando por sua mãe. Vá, Caio disse a Lorena. Eu preciso processar tudo isso. Lorena hesitou por um momento, então fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Pegou a mão de Caio e a apertou levemente. Você não está sozinho nisso, ela disse suavemente, antes de se dirigir ao quarto. Ficando sozinho com Helena na varanda, Caio finalmente permitiu que as lágrimas que estava segurando escorressem. Seu irmão estava vivo. Por 15 anos tinha vivido com a culpa de não ter estado lá para Felipe, de não ter percebido que algo estava errado. Tem mais uma coisa, Helena disse suavemente. Sobre os trigêmeos. O que mais? Caio perguntou exausto. A semelhança deles com Felipe não é coincidência. Dr. Alberto não usou apenas seu material genético. Ele também usou células-tronco de Felipe. Os meninos são, geneticamente, tanto seus filhos quanto irmãos de Felipe. No quarto, Lorena embalava Miguel, que havia tido um pesadelo. Gabriel e Rafael dormiam profundamente, suas pequenas mãos entrelaçadas mesmo durante o sono. Ela observava seus rostos angelicais, maravilhada com como o destino podia ser simultaneamente cruel e milagroso. Foi quando notou algo diferente no ursinho que Caio havia dado a Miguel. Havia um pequeno bolso nas costas do bichinho e dentro dele um papel dobrado cuidadosamente. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo, com a caligrafia de Felipe. Para meu irmão Caio, quando a verdade finalmente vier à tona. As palavras, na carta de Felipe, dançavam diante dos olhos de Caio enquanto ele a lia pela 10ª vez, sentado em seu escritório nas primeiras horas da manhã. Lorena havia lhe entregado o documento com mãos trêmulas, e desde então ele não conseguia parar de reler cada linha, cada palavra cuidadosamente escolhida por seu irmão 15 anos atrás. Querido Caio, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu a verdade sobre os experimentos do Dr. Alberto. Sei que deve estar se sentindo traído, confuso e possivelmente com raiva. Você tem todo o direito de se sentir assim. Descobri o que ele estava fazendo por acidente. Encontrei documentos, registros de experimentos que nenhum ser humano deveria realizar. Quando o confrontei, ele me mostrou algo que mudou tudo. Amostras de DNA preservadas, células-tronco, um projeto insano para criar o que ele chamava de a próxima geração perfeita. Ele usou seu material genético, Caio. O diagnóstico de infertilidade foi forjado. Tudo foi uma manipulação para manter você afastado da possibilidade de ter filhos naturalmente, enquanto ele conduzia seus experimentos nas sombras. Sei que quando planejei expor tudo, cometi um erro. Confiei nas pessoas erradas. O acidente foi forjado, mas o coma é real. Escrevo esta carta nos momentos de lucidez que me são permitidos, sem saber se um dia conseguirei entregá-la pessoalmente. Mas há algo mais importante que você precisa saber. Se o plano dele deu certo, em algum lugar existem crianças. Crianças que são parte de nós dois, Caio. Crianças que precisarão de proteção, de amor, de uma família de verdade. Encontre-as, meu irmão. Proteja-as. E, principalmente, ame-as como sei que você teria me amado
Se tivéssemos tido mais tempo juntos. Com todo o meu amor, Felipe. Caio deixou a carta cair sobre a mesa, suas mãos tremendo. No quarto ao lado podia ouvir as vozes baixinhas dos trigêmeos conversando com Lorena, enquanto ela os ajudava a se vestir para o café da manhã. Pai, uma vozinha o chamou da porta do escritório. Era Rafael, ainda de pijama, segurando um livro de histórias. Você pode ler pra gente? Aquela palavra, pai, ainda o atingia como um soco no estômago cada vez que a ouvia. Eram apenas 3 letras, mas carregavam o peso de todo um universo de responsabilidades e emoções que ele ainda estava aprendendo a navegar. Claro, ele respondeu, sua voz rouca. Venha cá. Rafael se aproximou timidamente, e logo Miguel e Gabriel também apareceram na porta, curiosos. Lorena os observava de longe, um pequeno sorriso nos lábios. Era do tio Felipe? Miguel perguntou, apontando para a carta sobre a mesa. A mamãe disse que ele escreveu há muito tempo. Caio assentiu, incapaz de encontrar palavras. Como explicar para crianças de 5 anos uma história tão complexa? Como traduzir em linguagem infantil uma trama que ele próprio mal conseguia compreender? O tio Felipe é muito especial, ele finalmente disse, sua voz suave, e vocês são muito parecidos com ele. A vovó Heloísa disse que ele está dormindo. Gabriel comentou inocentemente. Quando ele vai acordar? Lorena, percebendo o momento delicado, se aproximou. Que tal tomarmos café primeiro? Depois podemos conversar mais sobre o tio Felipe. Mas, antes que pudessem se mover, o telefone de Caio tocou. Era Helena, sua voz urgente. Caio, as autoridades portuguesas encontraram a clínica. Felipe, ele está consciente. Está perguntando por você. O livro de histórias escorregou das mãos de Caio, caindo com um baque surdo no carpete. Lorena, percebendo que algo importante havia acontecido, rapidamente conduziu as crianças para a cozinha, prometendo panquecas com chocolate. Como ele está? Caio perguntou, sua voz tremendo. Fraco, mas lúcido. Os médicos dizem que ele foi mantido em coma induzido por anos, mas nos últimos meses começou a ter períodos de consciência cada vez mais longos. Ele quer conhecer os meninos, Caio. A realidade atingiu Caio como uma onda. Seu irmão, que ele acreditava morto por 15 anos, não apenas estava vivo, mas consciente e ansioso para conhecer os sobrinhos que eram, de certa forma, também seus filhos. Preciso ir até lá, ele declarou. Preciso vê-lo. Já providenciei. Tudo, Helena respondeu. O jato da empresa está pronto para partir em 2 horas, mas Caio, tem mais uma coisa. A imprensa descobriu. Está em todos os jornais. Herdeiro dos Navarro encontrado vivo após 15 anos. Na cozinha, Lorena tentava manter a normalidade, preparando o café da manhã enquanto os meninos conversavam animadamente. Mas seu coração estava apertado. Em apenas alguns dias, sua vida simples havia se transformado em um verdadeiro drama de telenovela. E agora? Lorena, a voz de Caio a chamou da porta da cozinha. Preciso conversar com você. Ela assentiu, servindo mais chocolate quente para os meninos antes de se juntar a ele no corredor. Felipe está vivo e consciente, ele disse sem rodeios. Preciso ir a Portugal imediatamente. Oh, foi tudo que ela conseguiu dizer, seu coração acelerando com as implicações dessa notícia. Quero que você e as crianças venham comigo, ele continuou surpreendendo-a. Ele quer conhecê-los e eu não sei se consigo fazer isso sozinho. Lorena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A vulnerabilidade na voz de Caio, o peso da situação, a magnitude do que estavam prestes a enfrentar, tudo isso a atingiu de uma vez. Os meninos nunca viajaram de avião, ela murmurou, sua mente já calculando tudo que precisariam levar, todos os documentos que teriam que providenciar. O jato da empresa é seguro e confortável, ele assegurou. Helena, já está providenciando os passaportes de emergência. Mas eu entendo se você não quiser ir. Sei que estou pedindo muito e... Nós vamos, ela o interrompeu suavemente. Eles são parte dessa história tanto quanto você.
tanto quanto Felipe. Nesse momento, um grito alegre veio da cozinha, seguido pelo som de risadas infantis. Gabriel havia derrubado o chocolate quente na cabeça de Rafael, que agora perseguia o irmão ao redor da mesa. "Crianças!" Lorena chamou, voltando rapidamente para a cozinha. Caio a seguiu, e por um momento observou a cena diante dele. Lorena tentando limpar o chocolate do cabelo de Rafael, enquanto brigava carinhosamente com Gabriel, Miguel rindo tanto que tinha lágrimas nos olhos, a cozinha toda uma bagunça de panquecas e chocolate. Era caos, era barulho, era vida, era sua família. "Ei, todo mundo!" ele chamou, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. "Que tal uma aventura? Vamos fazer uma viagem muito especial para conhecer alguém muito importante." Os olhos das crianças brilharam com a palavra aventura, e mesmo Lorena não pôde conter um pequeno sorriso. Foi quando o celular de Lorena tocou. Era um número desconhecido internacional. Quando ela atendeu, a voz do outro lado a fez congelar. "Lorena, aqui é Ricardo. Não desligue, por favor. Não estou morto, e tem algo que vocês precisam saber antes de irem a Portugal." O aeroporto privado estava silencioso naquela manhã cinzenta, exceto pelo som ocasional dos motores do jato sendo preparado para a decolagem. Dentro da sala VIP, Lorena ainda tremia ao relembrar a conversa com Ricardo. "Não confiem em Helena," ele havia dito, sua voz urgente. "Ela não é quem diz ser. O corpo que encontraram foi forjado. Assim como o acidente de Felipe. É tudo parte de um plano maior." Agora, observando Helena coordenar os últimos detalhes da viagem com eficiência profissional, Lorena não conseguia evitar a sensação de que estavam prestes a cair em uma armadilha. Mas como alertar Caio sem provas concretas? "Mamãe, olha que legal!" Miguel exclamou, correndo até a janela panorâmica para observar o avião. Gabriel e Rafael o seguiram, deixando pequenas marcas de mãos no vidro impecável. Caio se aproximou de Lorena, notando sua inquietação. "Está tudo bem?" Ela hesitou. Como explicar que o homem supostamente morto havia ligado? Que todo o cenário cuidadosamente construído por Helena poderia ser uma elaborada mentira? "Precisamos conversar," ela sussurrou. "Em particular." Antes que pudessem se afastar, porém, Heloísa irrompeu na sala VIP, acompanhada por uma equipe de advogados. "Você não pode levar as crianças," ela declarou. "Acabei de conseguir uma liminar. Até que tudo seja esclarecido, os meninos devem permanecer no país." "O quê?" Caio se voltou bruscamente para sua mãe. "Como você pôde?" "Estou protegendo nossa família," Heloísa respondeu firmemente. "Não sabemos o que vamos encontrar em Portugal. E se for uma armação? E se... E se for mesmo?" Helena interveio suavemente, sua voz carregando uma nota estranha que só Lorena pareceu notar. "Quanto mais atrasarmos essa viagem, mais tempo Felipe fica sozinho lá." Lorena observou como Helena sutilmente manipulava a situação, jogando com as emoções de todos. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Ela está usando Felipe como isca, mas o verdadeiro alvo são as crianças. "Os documentos." Um dos advogados de Heloísa exclamou repentinamente, folheando uma pasta. "Há irregularidades nos exames de DNA. As datas não batem com os registros da clínica." O caos se instalou na sala. Enquanto todos discutiam acaloradamente, Lorena notou algo estranho. Helena digitava freneticamente em seu celular e um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios. Foi quando Miguel gritou: "Mãe, tem alguém acenando do avião." Todos se viraram para a janela. Na escada do jato, uma figura masculina acenava discretamente. Mesmo à distância, Lorena reconheceu Ricardo. Seu coração disparou. Se Ricardo estava ali, então quem? Segurança! Helena gritou repentinamente. "As crianças! Alguém está tentando sequestrá-las." Tudo aconteceu muito rápido. Seguranças invadiram a sala. Heloísa desmaiou, os trigêmeos começaram a chorar. Caio tentou alcançar as crianças, mas foi contido. "Parem!" Uma voz trovejou da porta.
Era Dr. Fernando, acompanhado por policiais federais. Helena Martinez, você está presa. O rosto de Helena se contorceu em uma máscara de fúria. Vocês não entendem, ela sibilou. Aquelas crianças são o projeto final do meu pai. O DNA combinado de Caio e Felipe, a última chance de trazer Clara de volta. Ela não é Helena Martinez, Dr. Fernando revelou. A verdadeira Helena morreu há 15 anos, junto com Clara. Essa mulher é Diana Mendes, a outra filha do Dr. Alberto, que todos pensavam estar morta. Lorena aproveitou a confusão para puxar os meninos para perto de si, enquanto Caio, finalmente, se livrava dos seguranças. Os documentos no urso de pelúcia. Diana Helena riu amargamente. Aquela carta idiota do Felipe. Vocês realmente acreditaram? Eu que escrevi. Cada palavra. Cada pista falsa. Onde está meu irmão? Caio avançou, ameaçadoramente. Mais perto do que você imagina, uma voz familiar respondeu da porta. Todos se viraram. Lá estava Felipe Navarro, mais velho, mais magro, mas inconfundivelmente vivo. Ao seu lado, Ricardo segurava uma pasta cheia de documentos. Encontrei ele há 3 meses, Ricardo explicou. Em uma clínica nos arredores de São Paulo, não. Sai em Portugal. Diana o mantinha dopado, mas não em coma. Ele ouvia tudo, guardava cada informação, esperando o momento certo. Felipe se aproximou lentamente dos trigêmeos, que o observavam com olhos arregalados. A semelhança entre eles era ainda mais impressionante pessoalmente. Me desculpem, ele disse suavemente. Me desculpem por não ter conseguido impedir isso antes, por não ter... Suas palavras foram interrompidas por Miguel, que simplesmente estendeu os braços e o abraçou. Gabriel e Rafael logo se juntaram ao abraço, instintivamente reconhecendo nele algo familiar, algo que ia além de DNA e experimentos. Caio observava a cena, paralisado, até que Lorena gentilmente o empurrou, na direção do grupo. Vá, ela sussurrou. Sua família está esperando. Enquanto os policiais levavam Diana algemada, enquanto Heloísa era atendida pelos paramédicos, enquanto advogados e seguranças tentavam restabelecer a ordem, 6 pessoas se abraçavam no meio da sala VIP. Um homem que pensou que nunca seria, pai, uma mulher que lutou sozinha por tanto tempo, um irmão que voltava dos mortos, e 3 pequenos milagres que, de alguma forma, haviam unido todos eles. E agora? Rafael perguntou inocentemente, sua vozinha abafada entre os abraços. Agora, Felipe respondeu sorrindo entre lágrimas. Agora nós reescrevemos nossa história, juntos. Mas do lado de fora, através da janela do aeroporto, uma figura solitária observava a cena com um sorriso enigmático. Era Clara. Ou seria Diana. Ou talvez alguém completamente diferente. 6 meses se passaram desde os dramáticos eventos no aeroporto. A cobertura de Caio, antes um templo de silêncio e solidão, agora vibrava com o som de risadas infantis e conversas animadas. As paredes austeras haviam dado lugar a desenhos coloridos, e o aquário, antes apenas decorativo, tornou-se ponto de encontro para as histórias que Felipe contava aos sobrinhos todas as noites. Naquela tarde particular de domingo, a família estava reunida para um almoço especial. Lorena, que havia finalmente aceitado se mudar para a cobertura após meses de insistência gentil de Caio, coordenava a arrumação da mesa com a ajuda dos trigêmeos. Cuidado com os pratos, Gabriel, ela advertiu, enquanto o filho mais travesso equilibrava precariamente a louça. São da vovó Heloísa. Heloísa, que observava a cena da varanda, sorriu discretamente. A menção de seu nome como vovó ainda a emocionava, especialmente vindo de Lorena, com quem desenvolvera uma improvável, mas profunda amizade. Nunca pensei que veria este apartamento tão vivo, ela comentou para Caio, que se juntara a ela, na varanda. Nunca pensei que me sentiria tão vivo. Ele respondeu suavemente, seus olhos seguindo Lorena, enquanto ela organizava os talheres com Miguel. O relacionamento deles havia florescido naturalmente, como uma flor que brota entre as rachaduras do concreto. Não foi fácil. Ambos carregavam cicatrizes profundas demais para permitir que o amor entrasse facilmente,
Mas dia após dia, momento após momento, foram construindo algo novo, algo verdadeiro. Felipe, que brincava de esconde-esconde com Rafael atrás das cortinas, parecia mais jovem a cada dia. A fisioterapia havia devolvido seus movimentos, e as sessões de terapia o ajudavam a processar os anos de cativeiro. Mas sua verdadeira cura, todos sabiam, vinha do amor incondicional dos 3 pequenos que o chamavam de tio-pai. O almoço está servido. Lorena anunciou, colocando uma travessa fumegante de lasanha na mesa, a receita especial que Dona Zefa havia ensinado e que se tornara tradição nos almoços de domingo. Enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa, Ricardo entrou carregando uma pasta de documentos. Após os eventos no aeroporto, ele havia se tornado peça fundamental na reconstrução da história da família, dedicando-se a desvendar cada detalhe dos experimentos do Dr. Alberto. Boas notícias, ele anunciou, colocando a pasta sobre um aparador. O último processo foi arquivado. A Navarro Tech está oficialmente livre de qualquer suspeita. E Diana? Felipe perguntou, sua voz ainda carregando uma nota de preocupação. Condenada a 30 anos, Ricardo respondeu. Sem possibilidade de redução de pena. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a mesa. A sombra de Diana havia pairado sobre eles por tempo demais. Agora podemos realmente seguir em frente, Caio comentou, sua mão encontrando discretamente a de Lorena sob a mesa. Papai, Miguel chamou sua vozinha séria, conta aquela história de novo, de como você e a mamãe se conheceram. De novo, Lorena riu. Vocês já não sabem essa história de cor? Mas é a melhor história, Gabriel protestou, principalmente a parte do hospital. E do ursinho com a carta, Rafael completou. Caio sorriu trocando um olhar cúmplice com Felipe. Que tal se dessa vez seu tio-pai contar a história? Ele tem um jeito especial de contar. Felipe se ajeitou na cadeira, seus olhos brilhando com o mesmo afeto que via refletido nos rostos dos sobrinhos. Era uma noite como qualquer outra em um hospital muito especial. Enquanto Felipe narrava a história que todos ali conheciam tão bem, acrescentando detalhes dramáticos que faziam os meninos rirem, Lorena observava sua família. Sua família. A palavra ainda a emocionava. Ali estavam eles. Caio, que aprendera que o amor não era uma fraqueza, mas a maior força que alguém poderia ter. Felipe, que sobrevivera ao impensável e encontrara na paternidade compartilhada sua verdadeira cura. Heloísa, que descobrira que família vai muito além de sobrenomes e fortunas. Ricardo, que provara que redenção é possível quando se escolhe o caminho certo. E os trigêmeos, que em sua inocência haviam unido todos esses destinos quebrados em uma nova história. E ela, Lorena, que um dia acreditou que amor era sinônimo de dor, agora sabia que às vezes os maiores milagres nascem dos maiores desafios. E viveram felizes para sempre? Miguel perguntou quando Felipe terminou a história. Não, meu amor, Lorena respondeu sorrindo. Estamos vivendo felizes agora, cada dia, cada momento. Caio se levantou, erguendo sua taça em um brinde. À família que escolhemos ser, à verdade que nos libertou e ao amor que nos curou. À família. Todos responderam em uníssono. Do lado de fora, da cobertura, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas ali, naquele apartamento que um dia fora tão frio e vazio, o amor havia encontrado seu lugar. Não o amor perfeito dos contos de fadas, mas o amor real, imperfeito e absolutamente extraordinário de uma família que escolheu recomeçar. E talvez essa seja a maior lição de todas, que às vezes é preciso se perder completamente para se encontrar verdadeiramente. Que família não é apenas sangue ou DNA, mas escolha diária de amar e permanecer. E que os maiores milagres não acontecem em laboratórios ou experiências científicas, mas no simples ato de abrir o coração para as surpresas que a vida insiste em nos apresentar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative